O conjunto cilindro-pistão mostrado contém inicialmente 0,2 metros cúbicos de dióxido de carbono a 300 kPa e 100 graus Celsius. Pesos são adicionados sobre o pistão de modo que o gás é comprimido segundo um processo politrópico com coeficiente N igual a 1,2 até a temperatura de 200 graus Celsius. Determine o trabalho realizado no processo. Bom, o que está acontecendo aqui é um trabalho de compressão, certo? Um trabalho de compressão, porque eu estou adicionando pesos aqui, vou comprimir o meu gás, que ele me disse aqui. Vamos anotar os dados iniciais. Eu tenho aqui o volume inicial, que eu vou chamar de V1, é de 0,2 metros cúbicos. Ele me deu que é um CO2. Eu tenho a pressão inicial P1 é igual a 300 kPa e temperatura T1 igual a 100 graus Celsius, e me deu que a temperatura final T2 é igual a 200 graus Celsius. Ele me deu também que é um processo politrópico, portanto PVAN é igual a uma constante, e me deu o coeficiente do processo politrópico de 1,2. Nós sabemos que o trabalho de um processo politrópico vai ser menos P2 V2 menos P1 V1 sobre 1 menos N. Se é um trabalho de compressão, isso aqui vai ter que ser um trabalho positivo, adotando a primeira lei, como energia é igual calor mais trabalho, certo? É um trabalho que está sendo exercido pela vizinhança no meu sistema, certo? Então, é um trabalho que aumenta a energia do meu sistema. Vamos observar aqui, o que eu tenho? Eu tenho P2V2, eu não tenho pressão 2 nem volume 2. Eu tenho P1V1, eu tenho. Mas e aí, como é que eu calculo isso aqui? V2, P2V2. Vamos avaliar aqui, ele me disse que é um gás, mas vamos avaliar aqui essa condição P1V1 pela tabela. Vamos aqui na tabela de CO2, dióxido de carbono. Eu nem tenho aquela pressão inicial de 300. Se eu olhar aqui, a minha tabela começa com 600, para a temperatura de menos 50. Se eu olhar o ponto crítico, vamos olhar aqui então o ponto crítico da tabela. Ponto crítico, eu tenho uma temperatura de 31 graus Celsius e uma pressão de 7.377. Vamos analisar que estado é esse aqui. Se eu fizer o diagrama pressão-volume, por exemplo, ou temperatura-volume, na verdade, o domo do vapor, eu tenho aqui a região do domo, certo? E eu sei que esse ponto crítico aqui é de 31, a temperatura crítica, 31 graus Celsius, para a pressão que passa aqui nessa curva, vou desenhar aqui pontilhado, de 7.377. Na verdade, qual que é a minha pressão? A minha pressão é de 300, certo? Então vamos desenhar aqui uma pressão que é muito menor, 300, vamos dizer que essa aqui seja a pressão de 300, e a minha temperatura é de 100. Então eu vou até aumentar aqui um pouquinho, porque a minha temperatura, ela é bem para cima aqui, certo? Minha temperatura de 100. Onde que está esse estado aqui? Se eu fizer aqui vou pôr amarelo aqui. Se eu fizer a conexão aqui, eu vou observar que eu estou onde? Eu estou lá na região de vapor superaquecido e, na verdade, bem longe da região do domo. Se nós lembrarmos do diagrama de compressibilidade, onde que eu posso assumir a hipótese de gás ideal? Para regiões de altas temperaturas e baixas pressões. Então, aqui eu posso assumir a condição de gás ideal. Então, é o que nós vamos assumir aqui para o gás, para o CO2, para essas condições. Então, a equação dos gases ideais, eu sei que PV é igual a mRT, certo? Eu quero saber o quê? Eu quero saber a massa é constante, concorda? É um sistema fechado. E o R é a propriedade do gás, é a propriedade do CO2, que é tabelado. Então, vamos substituir
essa relação PV na equação do processo politrópico. Então eu vou ter que o trabalho vai ser menos P2V2, que vai ser MR, porque é uma constante, T2 menos MR T1 sobre 1 menos N, certo? Aqui eu tenho que, eu posso colocar a massa e a constante do gás em evidência, inclusive posso tirar aqui da multiplicação, colocar em evidência aqui, eu vou ter que T2 menos T1 sobre 1 menos N. Tá, tudo bem, mas e aí agora? Como é que eu vou calcular esse fator aqui, MR? Vou olhar na tabela, mas eu não tenho a massa, e aí? Bom, e aí que eu tenho que P1 V1 é igual a MR T1, certo? A equação dos gases ideais vai ser válida para qualquer estado. Portanto, MR vai ser, usando as condições do ponto 1, P1 V1 sobre T1. Lembrando que a temperatura aqui sempre em Kelvin na equação dos gases ideais. Portanto, eu vou ter 300 vezes 10 ao cubo Pascal vezes o volume 1, que é de 0,2 metros cúbicos, 0,2 metros cúbicos sobre T1, que é 100 mais 273,15. Então eu vou ter aqui o valor de MR vai ser igual a 0,1608. Fazendo as unidades, eu vou ter kJ por Kelvin. Bom, agora então eu tenho a temperatura final, a inicial, tenho o coeficiente do processo politrópico e achei o valor de MR. Basta substituir os valores. Então eu tenho que o trabalho, nesse caso, que é um trabalho de compressão, vai ser menos 0,1608 kJ por Kelvin vezes a temperatura 2, que é 200, e a temperatura 1 é 100. Aqui eu preciso converter para Kelvin? Até posso, mas a conversão vai na diferença de temperatura é a mesma, concordam? 200 mais 273 menos 100 mais 273, porque aqui 200 mais 273,15 e aqui eu vou ter 100 mais 273,15 para converter ambas as temperaturas para Kelvin, certo? Agora, na hora que eu subtrair uma da outra, esse fator de conversão, que é uma somatória aqui, vai sumir. E a diferença de temperatura, na verdade, em Kelvin e em graus Celsius é a mesma, né? Então, 1 menos 1,2, a variação de temperatura. Então, aqui eu tenho que aqui a temperatura aqui vai ser em Kelvin, concordam? Então eu tenho que o trabalho vai ser, aqui é negativo, o sinal negativo, 200 menos 100 vai dar positivo, agora 1 menos 1,2 vai dar negativo. Portanto, o sinal aqui vai ficar positivo, porque é o que eu falei, um processo de compressão, ele aumenta, é um trabalho realizado da vizinhança no sistema, vai dar o trabalho positivo de 80,4 kJ.